Olá, gente, agradecendo a Deus por mais um dia e fazendo aqui uma reflexão, né? Eu lendo aqui a história de José e Deus me fez ter uma reflexão. Vocês sabiam que do mesmo jeito que exercícios físicos, eles treinam o nosso corpo, o nosso físico, vocês sabiam que assuntos difíceis treinam a nossa mente e que pessoas muito difíceis treinam o nosso coração e que momentos difíceis que enfrentamos treinam o nosso espírito? Vocês já tinham parado para fazer essa reflexão? Então, como eu estava falando, se a vida de José já não era fácil, né, dentro daquela casa, em meio aos irmãos, aos conflitos com os irmãos, porque existia um conflito familiar naquela família, naquela casa, né? Por conta dele ser o preferido. E ele não tinha culpa de ser o preferido, obviamente, né? E ele carregou isso desde a infância, ele já carregava esse peso de ser o destaque, o peso de ser o preferido, o peso de ser o queridinho, não é verdade? E não é diferente nos dias de hoje, nas nossas vidas, nas empresas, em casa, né? Na vida de algum familiar, né? Na vida de alguns colegas, de alguns amigos. Geralmente, quando tem uma pessoa que ela se destaca mais, ela é um pouco perseguida, digamos assim, embora seja querida. E José, ele então passou a ser um motivo de conflito naquele lar, um motivo para inveja, né? Um motivo para insatisfação dos outros que tinha, porque eram 12 filhos. E na minha leitura emocional, era normal que os irmãos tivessem esse ciúme, tivessem essa inveja de José, não é? Porque até os dias de hoje, quando nós como filhos, nós como irmãs, como irmãos, como seres humanos que somos e que eles também eram, né? Com certeza. Então, existiam, nos conflitos que existem hoje, naquele tempo também existia já esse conflito emocional, né? Na minha leitura emocional, existia ali um conflito muito grande dentro daquele lar. Existia uma diferença, existia uma preferência. Então, na minha leitura emocional, Jacó, ele já sabia desde o início, ele via a diferença de José, que José era diferente, não é? Ele não sabia quando ele foi amar José e nem amou José porque ele era diferente, mas ele percebia já. E acredito eu, na minha leitura emocional, que ele protegia ainda mais José por conta de saber que José era diferenciado, de que José tinha certos tipos de talentos, de dons. Cada um de nós temos nossos talentos e temos nossos dons doados por Deus. Não existe pessoas sem talentos e sem dons. A própria Bíblia é quem fala isso. Não é uma leitura emocional minha quando eu falo sobre os nossos dons, sobre os nossos talentos. Cada um de nós temos os nossos. E Deus quem escolhe os nossos talentos, não somos nós. Então, José, em meio àquele conflito, aos 17 anos, né, como a Bíblia relata, foi vendido pelos irmãos, né, como escravo. Os ismaelitas iam passando, uns queriam matar, outros não, depois jogaram no poço e depois foi vendido como escravo. E finalmente chegou no Egito, né? José apenas com 17 anos, era tão jovem, né? É tão jovem e eu imagino que José foi forçado a amadurecer antes do tempo, né? Foi forçado a tomar responsabilidade das suas ações, das suas escolhas, da sua percepção, né? Ele foi forçado a amadurecer precocemente, sem sombra de dúvidas. E na história de José só é falado sobre esses sonhos que ele teve na casa do pai, ainda, quando mais jovem. Mas durante a trajetória da história da vida de José, né, é ali escrito, né, na trajetória dele, que José passou a ser um interpretador de sonhos, tinha o dom de revelação, o dom de revelar sonhos, né?
Que dom maravilhoso! Um dos dons de José era esse. E José, ele no amadurecimento dele ali, né? José, ele desenvolveu, né, um espírito ali de liderança, né? Desde criança, mas ele desenvolveu ali um espírito de pessoa proativa. O que é uma pessoa proativa? É alguém que tem grande capacidade de agir autonomamente e antecipar, prever problemas antes que aconteça. E mesmo alguns que têm pais e mães e foram abandonados, não são órfãos, mas com certeza eles tiveram as histórias de vida deles para fazerem isso. Cada um tem suas histórias, eu não estou aqui para julgar ninguém, longe de mim, só cabe a Deus. Porém, o importante é não esquecermos de quem somos filhos, de que Deus nos fez, de que Deus nos ama, de que Deus preparou a minha história e a tua história, de que as mãos de Deus, a misericórdia dele está estendida sobre as nossas vidas e que para cada uma pessoa Deus escreveu a sua história de vida, mas também nos cabe fazer escolhas, nos cabe tomar atitudes. Cabe a nós tomarmos conscientização de quem somos e lutar contra pensamentos limitantes, contra pensamentos negativos. E ali na casa de Potifar, né? Potifar ouviu, se agradou e ele administrava a casa de Potifar. Mas no momento que a mulher de Potifar viu José, ela se agradou de José e começou a fazer várias investidas em José, como a história relata, né? E José, na minha conjectura humana, José, do jeito que era proativo, José já tinha percebido que ali não dava para ele. Na minha leitura emocional, José já tinha percebido, já tinha sentido já dentro dele. Deus já tinha falado para José: olha, José, você não vai demorar aqui não, porque aqui não vai dar para você. Aqui não é um lugar apropriado para você. Você aqui está sendo abençoado, está abençoando essa casa através de mim, mas você aqui não é o seu lugar. E aquela mulher de Potifar começou a dar investidas em José. A Bíblia fala que José não era só bonito, ali fala sobre formosura, né? E formosura é diferente de beleza, de ser bonito, né? Formosura é uma beleza de dentro para fora, né? Não é só uma beleza externa, né? José tinha uma beleza interior que transcendia fora, e com os valores que tinha, com a ética que tinha, com todo o respeito que tinha, com o obedecer a Deus, então fazia dele um homem formoso. E a mulher de Potifar, ela colocou os olhos em José e tentou seduzir José por várias vezes. E José fugiu. José já tinha percebido já. Ele se esquivava. E na minha conjectura humana, né, eu imagino que José, ele se entristeceu um pouco, né? Porque ele disse, poxa, eu já fui vendido pelos meus irmãos, já sofri tanto, já estou aqui, eu estou aqui trabalhando, mostrando os meus talentos, me desenvolvendo, tá tudo fluindo bem e eu vou ter que sair daqui por causa dessa mulher, porque eu não vou desobedecer o meu Deus. Eu não vou desonrar o nome de Deus. Eu não vou desobedecer o meu pai, né? Que é Deus, que José era um homem de princípios e ético, né? Dos valores que foi criado, que é muito importante, os valores que nós fomos criados. É muito importante, porque é nos momentos desses que nós lembramos de onde viemos, de onde saímos e o que nos foi ensinado. E Potifar, por mais que se agradou, que gostou, mas ficou claro de que José só o servia para administrar a casa, só o servia para os serviços de administração da casa. Ele não confiava, ele não confiou, na minha conjectura humana, ele não confiou verdadeiramente no José, né? Ele só se beneficiava
da boa administração de José, da prosperidade que José levou para a casa dele, porque tudo estava também prosperando na casa de Potifar, né? Tudo estava andando bem, até o dia em que a mulher levantou falso a José e fez aquela cilada, e o Potifar não contou 2 vezes, mandou José para a prisão. Então, ele não acreditou em José. E devemos estar com olhos físicos e olhos espirituais e olhos emocionais, né? Um olhar emocional para a gente realmente distinguir quem está do nosso lado, quem verdadeiramente nos ama, de verdade, quem sente realmente amizade por nós ou por quem quer apenas os nossos serviços, nossos benefícios, nossos favores, né? Eu trago essa reflexão para a gente. E eu também faço uma pergunta: por que você quer estar ao lado de pessoas que não confiam em você, né? Pessoas que duvidam de você, pessoas que só querem se aproveitarem de você, do que você proporciona para elas, pessoas que só te procuram quando é para você fazer favores a elas, quando é para vocês as beneficiarem, não é? E a leitura emocional que eu fiz sobre Potifar, né, na vida de José, é uma conjectura humana minha, é uma leitura emocional minha, que eu trago para a minha vida também, e trago para nossa reflexão do quão é importante a gente saber quem realmente está do nosso lado, quem realmente acredita em nós, quem realmente nos quer porque gosta de nós, porque tem amor, sente carinho verdadeiramente por nós, pelo nosso caráter, por quem nós somos, ou porque apenas quer se beneficiar do que podemos proporcionar, né? Fica uma reflexão para a gente, para mim, e eu deixo para vocês, né? E que devemos estar atentos, estarmos com olhos abertos. E José, após ser caluniado, né, pela mulher de Potifar, Potifar não quis saber de José, ele não quis saber se José era um bom administrador, se era um bom funcionário, se era uma pessoa que estava fazendo prosperar na casa dele ou não, como muitas pessoas fazem conosco, não quis nem saber, ele nem questionou. Ele mandou José diretamente na prisão, como muitas pessoas fazem conosco. E na minha conjectura humana, né, na minha leitura emocional, José já tinha percebido, porque muitas vezes a gente, na maioria das vezes, eu não vou falar nem muitas, a gente percebe as coisas, a gente tem um pressentimento, a gente escuta os espirituais, nós vemos com os olhos espirituais e emocionais, Deus nos fala, né? De alguma forma Deus usa para nos falar, mas cabe a nós querermos vermos, querermos aceitarmos, porque na maioria das vezes, por nossas carências, a gente não quer ver o óbvio, a gente não quer enxergar o óbvio, a gente não quer ver que muitas pessoas, a gente na vida delas só estamos sendo usadas, só estamos sendo utilizadas para o que nós servimos. Enquanto José estava ali na prisão por causa das falsas acusações da mulher de Potifar, né? José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, que estavam ali na prisão. José tomava conta ali da prisão. José se destacava também na prisão. A proatividade de José também se destacou na prisão. Não tinha quem escondesse o brilho de José. E não tem quem esconda o teu brilho, o meu brilho. Não tem quem aborte os sonhos de Deus na minha vida e na tua vida, como não foi abortado os sonhos de José, que Deus escreveu para a vida de José. E nunca esqueça disso, nunca. E José ali interpretou aqueles sonhos, né? Para ele falou que para o padeiro que morreria com 3 dias, e com
o copeiro, ele falou que ele voltaria, ele interpretou os sonhos, que ele voltaria a servir Faraó, né? E pediu para ele, tu lembras de mim quando tu estiver lá? E o copeiro lembrou de José? Não lembrou. E quem é que tem lembrado de você pelo que você fez com amor, pelo que você fez com trabalho, com suor, com dignidade? Quem é que tem lembrado de você? Ninguém? Não lembraram de você? Esqueceram de você igual o copeiro fez com José na prisão? Também esqueceram de você? E na minha conjectura humana, do mesmo jeito que os irmãos de José achavam José o príncipezinho, o queridinho, com as razões dele, obviamente. O copeiro, na minha conjectura humana, o copeiro, como viu que José interpretou o sonho para ele, ele ficou muito feliz e alegre, né? Com aquele favor que José fez para ele de interpretar os sonhos. Mas ele imaginou, ele é um queridinho, ele não precisa que eu lembre dele. Ele não precisa que eu favoreça ele em nada. Talvez ele pensou assim, essa é a minha conjectura humana. E não falou sobre José. Talvez ele teve medo de José vir para fora e se destacar. Quem sabe? Ele não teve medo disso, hein? E na minha conjectura humana, talvez aquele copeiro, ele pensou assim, ele é tão queridinho ali dentro da prisão, ele já se destaca, ele tem o dom de interpretou os sonhos tudo correto e nem lembrou de José. Talvez teve até medo de José. Você sabia que tem pessoas que, mesmo nós os beneficiando, mesmo nós dando o melhor que temos para eles, mesmo assim, eles nos rejeitam, eles esquecem de nós, mas muitas vezes você sabia que é porque tem medo da gente, tem medo dos talentos da gente e finge esquecer da gente, não é que esquece, finge, porque tem medo dos nossos talentos, tem medo do nosso brilho, né? E o copeiro, ele não lembrou de José, ele não quis lembrar de José, a verdade é essa. Quando eu digo a verdade é essa, é na minha conjectura, gente, é na minha leitura emocional, né? E José ficou ali, esquecido, e talvez aquele copeiro falou assim, ele já é o queridinho, né? Como tantas pessoas que nos vê nos destacarmos em algum lugar, né? Em algum âmbito da nossa vida, ou em um trabalho, ou em um ciclo de amizade, ou em algum ciclo de algum lugar, tem pessoas que nos vê e pelo talento que nós temos e nos vê sorridente ali, brilhando, nos destacando pelos nossos talentos. Aí pensa assim, nossa, ele é queridinho, ela é queridinha, né? É o príncipezinho, é a princesinha. Mas só você e Deus sabe das tuas feridas e do que você carrega da tua história. E a Bíblia não relata exatamente, mas a média que sabemos, né, por relatos de historiadores bíblicos, é de que José ficou mais ou menos uns 2 anos e pouco na prisão, até o dia em que Faraó precisava de alguém para interpretar os sonhos dele. Então o copeiro lembrou do José. E por que será que o José foi lembrado pelo copeiro? Por que será? Foi porque ele sentiu saudades de José? Na minha conjectura humana, aquele covarde do copeiro só lembrou de José porque ele viu o patrão dele aflito, né? Com certeza, na minha conjectura humana, o copeiro já tinha levado até uns gritos do patrão. E como eu estava falando, na minha conjectura humana, o faraó estava, além de desesperado, estava agressivo, acho que estava quebrando até copos. Porque para o copeiro lembrar de José, a coisa estava séria para faraó, né? Na minha conjectura humana, né? Na minha leitura emocional, o copeiro estava com medo de faraó, porque ele estava vendo que nem o que ele levava para faraó
Ele não estava nem tomando, estava quebrando tudo. Isso é a minha conjectura humana. E como o copeiro viu o patrão desesperado, aí ele lembrou. Então, ele precisou de José. Na minha conjectura humana, não é que ele sentiu saudade ou que ele lembrou dos pecados que estava ali devendo favor a José. Ele lembrou, sim, foi lembrado por Deus, mas foi causada por uma necessidade. E esse relato que tem na Bíblia sobre o copeiro lembrar de José, no momento em que o faraó estava precisando, necessitado de um intérprete para os sonhos dele, na minha conjectura humana, falando, me faz fazer fazer uma reflexão, né? Vamos fazer uma reflexão de quem só lembra de nós quando precisa de favores, quando está com necessidade de ser escutado. Pelo menos não é nem só de favores materiais, mas até de ser escutado, né? Porque tem pessoas que só nos procura quando necessita, quando está em apuros, quando está com problemas, quando está querendo desabafar, quando está querendo pedir algo emprestado, quando está querendo pedir favores, quando está querendo se beneficiar de algo. E, na minha opinião, além de fazermos uma reflexão, devemos fazer uma autorreflexão, né? Conosco mesmo, de sabermos com quem verdadeiramente devemos estar caminhando, devemos estar juntos, devemos trazer para nossa casa, para nossa vida, né? Se é com pessoas que verdadeiramente nos ama, nos quer o nosso bem, né? Existe uma troca de amor, existe uma troca de carinho, existe uma troca de cuidados, porque é importante. E sabermos diferenciar quem apenas nos procura quando tem suas necessidades próprias, né? Quando nos quer nos usar, quando quer se beneficiar de nós apenas. E devemos fugir dessas pessoas. Devemos fugir e não trazer para nossas vidas e não nos deixar sermos reféns desse tipo de pessoas, porque a maioria de pessoas egoístas, narcisistas, elas só querem benefícios próprios, elas apenas nos usam e depois nos descartam. E a Bíblia nos ensina a amar, né? A nos amar, a amar o próximo como a nós mesmos. E a partir do momento que nós nos amamos, nos valorizamos dessas pessoas, desse tipo de pessoas, a gente não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa nem falar nada, simplesmente se afastar. Fazer igual José fez com a mulher de Potifar, se afastar, fugir. Não precisa brigar, não precisa discutir, não precisa falar certos tipos de coisas. Se não é conveniente, não precisa. Então, a Bíblia fala, né? Na passagem bíblica ali é relatado de que José é chamado, né? Copeiro lembrou para Faraó sobre o rapaz que interpretava sonhos e José foi chamado e José disse, vai depender de Deus, né? É lindo como José se colocou sempre na dependência de Deus, porque ele poderia muito bem ter dito, sim, eu vou interpretar, eu vou falar, o que você quer, eu sou bom nisso, né? Nesse momento, não. José, ele sabiamente ele disse, vai depender de Deus. Vai depender de Deus para interpretar o seu sonho, Faraó. E eu achei muito lindo, essa é uma das partes que eu achei muito lindo da história de José, foi essa passagem que ele fala, vai depender de Deus, né? E o que é que você e eu temos colocado na dependência de Deus, né? E José ali, ele não teve ego, né? Ele não disse, eu sou tal, eu vou interpretar. Ele colocou Deus primeiramente. E é muito linda essa lição. É uma das lições que aprendemos
na história, na trajetória de José, né? Um homem temente a Deus, um homem ético, um homem obediente a Deus, uma excelência de humildade José tinha, maravilhosamente. Uma vez ali que José interpretou através do Espírito Santo de Deus, interpretou sabiamente, né, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele interpretou ali os sonhos para Faraó, ali no Gênesis 41, versículo 38. Por isso, o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso, sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Imagine que reviravolta, hein? Que reviravolta, hein? Tantas vezes nós damos uma reviravolta nas nossas vidas, né? E tem gente que pega a nossa história, o nosso histórico de vida, ali onde a gente justamente está dando a reviravolta. Estamos nos destacando em algo. Aí fala, olha, ela chegou agora, não trabalhou nada, não fez nada, ele chegou agora e já está assim, mas não sabe lá do nosso passado. Não sabe o que foi que penamos para chegarmos ali. Não sabe da nossa trajetória e já nos julga, né? Já nos condena, né? Já chama a gente de príncipezinho, de princesinha. E José, ele só começou a servir a Faraó, ele tinha 30 anos. E ele tinha 30 anos. Então, quantos anos José não sofreu e não penou para chegar ao trono de Faraó, né? Para chegar a servir Faraó, a governar o Egito. Quantos anos não foram? E José estava ali, com 30 anos. A Bíblia é clara quando fala sobre a idade de José. Em Gênesis 41, capítulo 41, versículo 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir Faraó, rei do Egito. E ele fez ali, ele administrou ali com a destreza, com toda a proatividade que ele tinha adquirido de experiências, porque ele chegou com 17 anos no Egito. Vocês lembram? A Bíblia fala que ele chegou ali com 17 anos de idade. E com 30 anos, José começou. E José começou ali a trajetória de vida dele como governador do Egito, né? Faraó deu a ele, né, a carta branca para ele governar o Egito. E ele começou ali, depois de tanto suor, de tanta luta, começou. Mas quem chegou ali, que viu Faraó, eu acredito, na minha conjectura humana, que quem chegou ali no Egito, que não sabia da história de José, que disse, oxe, de onde apareceu esse que já chegou governando, já chegou sendo governante daqui? Nossa, hein? É tanta gente que olha para as nossas vidas assim, né? A gente chega num local novo, em um ambiente diferente, né? Nem precisa ser em outro país. Nem precisa ser em outro estado. É ali mesmo onde a gente vive muitas vezes. Às vezes a gente não precisa ir muito para longe, não. Basta a gente conseguir administrar algumas coisas das nossas vidas que dá certo, né? E a gente se destacar ali, até num churrasquinho na porta de casa vendendo. Aí diz, oxe, quem é essa que já chegou aqui? Quem é esse que já chegou aqui? Já chegou chegando. Mas não sabem das nossas histórias. Não sabe do fardo, não sabe de nossas lutas, não sabe das tuas lutas, não sabe das tuas lágrimas, não sabe das tuas dores, não sabe das minhas dores, não sabe das minhas lágrimas, não sabe de nada, mas já nos julga de imediato, já nos rejeita de imediato, por achar que a gente é
está se destacando, por achar que a gente está ali, chegando, né? Mas não sabe de nada. Mas o mais lindo de José, e que nós devemos seguir o exemplo, é que José, apesar das suas dores, apesar das suas lágrimas, apesar de toda a rejeição que passou, né? Apesar de toda a injustiça que passou, apesar de todas as feridas emocionais que José carregava, porque José tinha muitas feridas emocionais. Quantas feridas foram abertas dentro de José nesse percurso, né? Desde a sua infância, da seu histórico de vida já em casa, já de ser o preferido em casa, de já ser o preferido já de quando chegou no Egito, né? De como foi caluniado pela esposa de Potifar, de como foi rejeitado também por Potifar, de como chegou ali na prisão e foi rejeitado também pelo copeiro, de quem ele confiou, de que ele deu confiança e achou que seria lembrado logo, não é verdade? E apesar de todas as suas dores emocionais, José permaneceu firme, de fé, com a fé inabalável, né? Com um caráter que ninguém duvidava. Aquela sua habilidade, então, de gestir pessoas, de administrar, pegou o palácio, né? Pegou ali o governo do Egito durante 7 anos, né? Ele juntou, ele administrou pessoas, ele armazenou todas as necessidades que teriam no futuro, né? Que seriam os 7 anos de abundância. Ele administrou muito bem, juntando tudo, armazenando, gerenciando pessoas, administrando pessoas ali com uma proatividade inata. Ele fez tudo isso para quando chegasse os tempos de fome, não faltasse. E José seguiu ali, né, os 7 anos, administrando muito bem. E apesar de suas dores emocionais, que José tinha tanta, né, de lembrar de tudo, como foi chegar ali no Egito, né, mesmo assim ele escondia as suas dores, ele camuflava as suas dores emocionais, as suas feridas e seguiu cumprindo a sua missão, a qual Deus tinha escolhido para a vida dele, né? E aqui fala que quando José teve o primeiro filho, ele deu o nome de Manassés, antes dos 7 anos de fome, né? E deu o nome de Manassés, e que quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai, né? José era perfeito em camuflar as dores dele, as dores emocionais, as suas feridas. E ele era muito bom em camuflar as suas feridas emocionais, né? Porque era necessário, foi necessário e é necessário nas nossas vidas camuflarmos, né? Mas uma hora não tem para onde correr. A gente camufla, como fez José, né? E quando nasceu o segundo filho de José, ele colocou o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido, né? Então José lembrava ali, na minha leitura emocional, que José ainda sofria, né? Porque de qualquer forma a história de vida dele, os irmãos, o pai estavam lá em outra terra, estava da terra de Canaã, onde ele foi vendido, né, para chegar até o Egito. E José estava ali durante 7 anos, armazenou tudo. Seus filhos nasceram antes dos 7 anos de fome, né? A Bíblia é clara quando fala isso. No capítulo 41 de Gênesis, fala dessa passagem. E, finalmente, no versículo 42, né? Quando terminaram os 7 anos de abundância, de administração, né? A parte administrativa que José fez com muita destreza, né? Com a sua proatividade, com o seu temor a Deus, sempre muito temeroso a Deus, obediente a Deus, um homem de muita fé, um homem ético, né? Conhecido pelas suas habilidades em administrar, conhecido pelo seu bom caráter honesto. E chegaram
ali a chegada dos irmãos. E na minha análise, na minha leitura emocional, né, que eu fiz sobre José, lendo a história de José para fazer uma reflexão, para fazermos essas reflexões que tenho feito até agora, José era perfeito em administrar pessoas. José só não era muito bom em administrar as suas emoções, mas porque não é fácil administrar as próprias emoções. Por mais que nós tenhamos um bom gerenciamento de nossas emoções, que nós camuflemos, né? Nós colocamos ali coisas para preencher aqueles vazios, aquelas feridas, mas existe um momento que não tem para onde correr, para onde se esconder, para onde camuflarmos mais. E como estava tendo fome, né, em todas as regiões ali, nós sabemos, a história nos conta, nos relata, e chegou o momento em que Jacó mandou 10 filhos ao Egito para comprar trigo, né, para comprar alimento. E ele disse, vocês têm que irem procurar o que é que vocês estão fazendo aqui, tem que se moverem, temos que nos movimentar. E chegou a hora do reencontro de José. E na minha conjectura humana, né, e a própria Bíblia fala de como José ficou surpreso ao ver os irmãos no Egito. E com certeza José lembrou do sonho quando viu os irmãos. Ficou tão surpreso, tão desestabilizado emocionalmente falando. E chegou a hora do encontro de José com os irmãos. Ele esperava tudo, menos aquele momento. E desestabilizou emocionalmente José. José, que era com muita destreza, administrava pessoas, administrou pessoas durante esses anos e durante 7 anos principalmente. Mas chegou o momento de José lidar com as suas emoções, com as suas feridas emocionais, de ter um encontro com ele mesmo, né? Era necessário esse encontro, porque embora José colocou o nome de um filho e do outro para substituir aquelas dores que ele sentia, mas é muito claro, dá para perceber que ele se enganava, como muitas vezes nós nos enganamos, né? Tapando as nossas feridas, não queremos ver tantas dores para não termos que enfrentar a realidade nossa. E chegou a hora da realidade, chegou a hora de José lidar com as suas emoções, de olhar para as suas feridas, porque é necessário que para sermos curados, para sermos sarados de verdade, é necessário olharmos para as nossas dores internas, para as nossas dores emocionais. E chegou essa hora também para José, não foi diferente, né? A Bíblia é muito clara quando ela fala do reencontro que ele teve com os irmãos e do quão José ficou desestabilizado emocionalmente, né? Do quão ele ficou desestruturado, né? Para lidar com as próprias emoções, para olhar para as próprias feridas e ter que trabalhar a cura. Necessitava de cura, José. Porque embora José estivesse muito bem estabilizado, estava governando o Egito muito bem, estava próspero em tudo, ele governou 7 anos com excelência, com a destreza, com uma proatividade inata que ele tinha, ele não teve dificuldade nenhuma. Mas chegou uma hora que Deus falou para José, agora é a hora, José, de você trabalhar, de você olhar para as suas feridas internas, de você olhar para seus irmãos, de você olhar para a tua história, de você lidar com a tua história, para que você venha a ser curado. E para sermos curados, temos que olhar para as nossas feridas, para que venhamos liberar perdão. E José poderia só ser livre depois desse perdão.
E nas nossas vidas não é diferente, né? Até os dias de hoje. É necessário que nós olhemos para as nossas feridas, para as nossas dores e para ser liberado o perdão, para sermos verdadeiramente livres, libertos, é necessário olharmos para as nossas feridas, é necessário enfrentarmos os nossos maiores desafios, que são as nossas emoções, que são as nossas dores. E para isso é necessário que olhemos, que paramos de nos enganar, que paramos de correr, de fugir, de camuflar, porque se continuarmos fazendo isso, vem um adoecimento, né? Temos aí várias doenças emocionais por conta da falta de liberação do perdão. E José estava ali desestabilizado emocionalmente, porque ele não esperava, mas eu acredito na minha conjectura humana que José preferia nunca mais ter que ver os irmãos, né? Para esquecer o que passou. E quantas vezes nas nossas vidas nós queremos esquecer o que mal nos causou, o que de mal nos causou, tantas feridas que temos emocionais, em nosso emocional, desde a nossa infância, como vida de adulto, como vida de adolescente, né? Cada um de nós temos nossas histórias, mas a história de José mostra claramente de que é necessário enfrentarmos essas feridas, né? Essas dores emocionais, enfrentarmos coisas que já não nos agregam. E não é fácil lidar com nossas próprias emoções, com as nossas dores emocionais. Liberar perdão também não é fácil. Não foi fácil para José administrar essas emoções dele, ter esse reencontro com a história do passado dele, ter que ver os irmãos, rever os irmãos. E José, ele tentou camuflar quando viu os irmãos, ele tentou enganar a ele mesmo quando ele fez toda uma armadilha, não é, para chegar próximo dos irmãos. Ele estava com raiva, José. José teve raiva, obviamente que ele estava ferido, ele estava magoado. Não foi fácil o que ele passou. E ele se mostrou com muita raiva, né? Com ira, e ele foi experimentar os irmãos. E ele camuflou, ele jogou com os irmãos, não é? Ali com ira, com certeza, o que passava. Na minha conjectura humana, José pensava, vai ser o meu momento, vai ser a minha hora de agora eu me vingar dos meus irmãos pelo que eles me fizeram, né? Não é fácil. Ele era um ser humano como nós. Ele tinha tantas dores, tantas feridas, que só ele sabe o que estava se passando ali dentro, como só nós sabemos o que temos dentro, né? Com toda a nossa trajetória, cada um com a sua trajetória de história, obviamente. Mas tem uma hora que não tem mais como fugir, que não tem mais como correr. E aqui na Bíblia, na história de Gênesis sobre José, aqui no Gênesis capítulo 45, fala onde José chorou tão alto, tão alto. E aqui em Gênesis 45, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Viu? José se conteu, ele jogou com os irmãos, ele mandou trazer o Benjamim e na Bíblia fala, né, claramente na história de José, na trajetória, que José chorou durante 7 vezes. Relata sobre o choro de José, 7 vezes. E José, durante esses choros, José estava sendo curado. José estava liberando perdão. E eu separei, né, aqui as 7 vezes que é relatado na Bíblia que José chorou,
né? Ao ouvir as palavras dos irmãos, em Gênesis 42, 24, ao ver Benjamim, que era o irmão mais novo, em Gênesis 43, 30, e no dia da reconciliação, né? No 42, 2. E o gozo, no dia do gozo e da comunhão com os irmãos, né? Em Gênesis 45, 14 e 15. E na reunião com seu pai, no Gênesis 46, 29, e na morte de seu pai, né? Em Gênesis 51. E na confissão dos irmãos, em Gênesis 57, 17. Viu? O quão foi necessário José chorar, José olhar para as dores para liberar perdão, para ser perdoado. E foi necessário esse choro, e José olhou para suas feridas, né, para suas feridas interiores, para poder ele ser curado, para poder ele perdoar, para poder ele também ser perdoado, porque ele sentiu ira, ele sentiu vontade como ser humano, na hora que não é só uma conjectura minha, quando eu falo que José, ele sentiu ira, porque ele sentiu ira, a própria Bíblia fala, não é uma conjectura quando eu falo, não é uma leitura emocional, quando eu falo da parte de que José, ele sentiu ira, sentiu raiva, porque isso tudo demonstra quando ele experimentou os irmãos, quando ele passou a jogar com os irmãos, né? Para saber se os irmãos tinham mudado ou não, para saber se os irmãos realmente tinham sido transformados, e para saber se o pai estava ainda vivo. Ele estava com muita ira, e é normal. E sabiamente, né? José se permitiu olhar as suas feridas, enfrentar as suas feridas emocionais para poder ter paz, para poder viver em paz, para poder viver com saúde, não é? Aqui em Gênesis 50 fala sobre a morte de José. Na Gênesis 50, como eu já tinha prometido de ler, né? Que a morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com seus filhos de Marqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês para o retirar desta terra. E continuando aqui, ainda no Gênesis 50, capítulo 50, né? Ele prometeu aos irmãos, né? Que Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levantando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes que quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui, né? E José morreu com 110 anos e depois foi embalsamado e foi levado para a terra de Canaã. Ele pediu isso para os irmãos. E a maior prova de que José perdoou os irmãos e se perdoou foi nesse momento em que ele falou que eles certamente... E José, aqui como eu tinha falado, aqui no capítulo 50 ainda, capítulo 50, versículo 15, a bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo que antes de morrer, seu pai ordenou que disséssemos a ele o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José chorou muito. Então tinha ainda muita mágoa ali dentro de José, mesmo já estando de bem com os irmãos.
E o que me chamou a atenção é que mesmo já estando de bem, mesmo trazendo os irmãos e Jacó para o Egito, para ficar lá com eles, mesmo estando de bem com os irmãos, ele apresentou a Faraó, foi bem recebido e tudo, mas José ainda tinha, não porque ele queria, porque é um ser humano como nós, ele ainda tinha mágoas, ele ainda tinha dores que doíam dentro dele. E o seu pai, sabiamente, sabia disso, via isso. Nós, como pais e mães, nós vemos muitas coisas dos nossos filhos. Embora muitas vezes não falamos, não temos, assim, eu não vou dizer coragem, não queremos intervir, mas a gente vê, a gente enxerga. E Jacó, sabiamente, ele via ainda, porque o que os irmãos fizeram com ele foi muito grave, foi muito sério, foram muitas feridas abertas dentro dele. E continuando aqui ainda no capítulo 50, né? Depois que os irmãos falaram o recado de Jacó, né? E aqui fala no capítulo 50, versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos. Somos teus escravos. Os irmãos, com medo, né, pelo que fizeram, se renderam a ele, né? Finalmente, porque durante todos esses anos eles não tinham assumido o que fez, mas quando Jacó, né, o patriarca, morreu, os irmãos ficaram com medo de José fazer deles escravos e se vingarem, né? E eles deram um recado, né, para José. E José simplesmente olhou para os irmãos, chorou quando escutou o recado do pai, porque ainda existia um ranço de mágoa, ainda existia dores ali dentro de José. E os irmãos se prostraram, continuando, os irmãos se prostraram, né? E José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Né? Que coração bondoso de José, lindo, né? Eu me emociono nessa parte, em várias partes da história de José que eu li, mas essa parte principalmente, em que ele disse: Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, né? Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou ele e lhe falou amavelmente. Que história maravilhosa, que coração bondoso de José. E José passou de ser um sonhador rejeitado por seus irmãos a um governador honrado, né? Governou o Egito, e eu creio que a sua maior conquista talvez não foi o legado de ser simplesmente um governador, e sim o legado espiritual que José deixou, de fé, de perseverança e de perdão. E até aqui eu deixo e fazemos uma reflexão sobre o perdão, sobre o perdoar. O perdão, primeiramente, faz bem a nós mesmos, a nossa consciência, ao nosso coração, a nossa alma, nos liberta de tantas doenças emocionais. E José fez isso, mas para isso devemos tomar o primeiro passo de abrir o coração. E que venhamos refletir sobre o perdão, sobre o quão o perdão libera, do quão o perdão liberta, do quão o perdão sara. É necessário sermos curados de nossas feridas. Todos nós temos nossas histórias, nossos históricos. Uns são mais feridos, outros menos feridos, mas todos nós temos nossas dores emocionais, temos as nossas feridas emocionais. Mas é necessário olharmos para essas dores e seguirmos em frente e não deixarmos que essas dores, que essas feridas emocionais nos paralise, né? E José não permitiu que essas feridas o paralisassem, e que venhamos trazer essa reflexão para as nossas vidas, né? Para o nosso hoje, para que venhamos ser pessoas curadas, e pessoas curadas curam, libertam. E na minha conjectura, na minha leitura emocional, né?
José, se não tivesse perdoado esses irmãos, se não tivesse se perdoado, se não tivesse perdoado e cicatrizado, aberto o coração, liberado o perdão, na minha conjectura humana, o José não teria vivido 110 anos, porque ele não iria suportar tanta dor, né? Chegar aos 110 anos sem leveza, com mágoas, com rancores, né? Que tipo de homem seria José? Que doenças não teria chegado ao emocional, ao coração, atrofiado José, né? Mas José viveu 110 anos e foi a história de um sonhador rejeitado, mas de muita honra, muita glória dada por Deus.